Estamos iniciando mais um podcast A Nata da Nata e hoje nós vamos estar falando sobre empreendedorismo e transição de carreira. Atualmente é um tema muito recorrente e que às vezes a gente não leva em consideração tudo que está envolvido nisso. E para falar disso e para me ajudar a explanar esse assunto, o meu convidado é o Éder da Impulsione, que é o meu produtor também e que passou por esse processo. Então, nos acompanhe, que teremos muitas novidades por aqui, muita discussão e muitas dicas interessantes para você que está pensando em empreender. Olá, Natalina, tudo bom? Tudo bem para você? Tudo bem para vocês que estão também nos acompanhando? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito prazeroso estar falando sobre empreendedorismo, estar falando sobre negócios, e ainda mais por eu ter passado por toda essa parte também. E acredito que a gente consiga trazer assim boas coisas para contribuir com as pessoas, para quem está querendo essa transição de carreira, né? Então acredito que a gente consiga contribuir bastante com isso. Éder, por que você resolveu empreender? Pois é, o empreendedorismo sempre esteve próximo de mim, né? Eu por mais que segui como CLT, eu sempre estive estudando muito. Eu gostava muito de estudar, gostava muito dessa parte de empreender, mas sempre tive muito medo, muito receio de sair da segurança que o CLT te dá hoje, por saber também que empreender o começo principalmente é muito difícil. Até eu anotei algumas coisas aqui, a questão da autonomia e a liberdade que a gente tem. Trabalhar em algum horário e folgar no outro, ou, por exemplo, muitas vezes, eu vou ficar dormindo até umas 10 da manhã e vou trabalhar até mais tarde depois. Então, essa flexibilidade de horário, para mim, também é bem, bem importante, sabe? Eu vejo que muita gente tem essa questão de ter flexibilidade no horário. Aliás, essa é uma das questões que eu sempre trago, né, na questão do CLT, que às vezes tem muito essa questão, ninguém mais quer trabalhar com CLT, mas essa rigidez de horário é uma das questões que levam muita gente a querer empreender. E outra questão que eu vejo que leva muito as pessoas a empreender, não sei se foi o teu caso ou é o caso de muitos clientes teus, mas clientes meus, sim, é essa pressão que tem, né? Hoje, como todo mundo nos diz, não, você tem que trabalhar para você tem que trabalhar por conta própria, você pode mais, né? Mas tem um detalhe no empreender, que precisa reconhecer qual é o teu perfil. Se você tem o perfil de empreendedor. Porque ser empreendedor é um investimento de altíssimo risco. Não sei como foi a tua experiência, Éder, mas assim, sair de um local onde a gente recebe todo mês e onde a responsabilidade por receber eu tenho que fazer meu trabalho, mas não cai sobre mim fazer o meu dinheiro. Mesmo que eu trabalhe no comercial, ainda tem um garantido lá, né? Sim, eu acho que a parte mais complexa de fazer essa mudança realmente é a segurança que a gente tem. Mas assim, o que eu percebi na minha mudança foi justamente na parte de, em algum momento, tu começa a perceber que você não concorda muitas vezes com o que a empresa está fazendo e que você não está se sentindo útil o suficiente. Parece ter alguma coisa que não está te preenchendo ainda, sabe? Por mais que você estude, por mais que você esteja participando de outros projetos dentro da empresa, né? As empresas que eu passei, em todas elas, eu sempre fui muito maleável nessa questão de projetos, né? O Ederson participa desse, o Ederson participa daquele, o Ederson estava sempre presente em diversos projetos. Mas mesmo assim, chega algum momento que parece que você não está tão útil, sabe? Parece, eu podia render mais, eu podia oferecer mais para as pessoas, eu podia ajudar mais as pessoas. E a partir disso que começou a vir aquela incomodação, né? Eu comecei a me incomodar um pouquinho com essa situação de estar trabalhando, fazendo o meu trabalho no dia a dia, mas querendo apostar em alguma outra coisa, querendo ter
uma flexibilidade maior. E aí, para mim, aconteceu essa mudança, né? Mas é interessante isso que você traz, que é bem essa questão. Você já tinha dentro de você uma inquietude de saber mais, de querer conhecer, de oferecer mais. Já tinha essa visão mais sistêmica de tudo que tem que ser feito dentro de uma empresa, de outros departamentos, do que interfere um no outro. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Pois é, Nata. E como fazer? Eu fiquei pensando, quando você me fez o convite, eu fiquei pensando como a gente pode ajudar essas pessoas, né? Hoje o Ederson está há 4 anos empreendendo. Eu diria que eu estou começando a empreender agora, se for ver. Pô, são 4 anos, cara, você está começando a empreender agora, né? Porque para mim, o meu estágio, como eu sempre fui muito na segurança financeira, o CLT me oferecia isso. A partir do momento que eu saí do CLT, eu entrei numa segunda parte ali, né? Que não seria nem a parte de empreender ainda, mas seria de ser uma pessoa autônoma. Então eu estava fazendo alguns trabalhos autônomos, mas da mesma forma eu estava misturando um pouquinho com o empreendedorismo, e aí eu comecei a contratar pessoas para me ajudar, e depois eu tirei aquelas pessoas, depois... Então, ainda foi assim o estágio que eu fui tentando achar o melhor termo, sabe? Uhum. Então, eu diria assim, eu estou no meu 4º ano, entrando agora trabalhando sozinho, autônomo, e para mim esse é o primeiro ano de empreender, sabe? Eu entendo que empreender é quando tu começa a pensar em ter uma equipe mais sólida, ter projetos maiores, ter um acompanhamento maior financeiro de investimentos, né? Porque eu noto que antigamente eu não tinha todo esse acompanhamento, por mais que eu seja dos dados... eu fazia isso para os clientes e acabava muitas vezes não fazendo para mim. Uhum. E é muito engraçado isso, porque eu sempre fui muito de acompanhar muito, né? A entrada, saída de dinheiro, a organização, olhar gráficos, olhar tudo isso. E aí, de repente, eu coloco o meu negócio, eu faço isso para os clientes e não faço para mim. Por quê? Porque eu... Talvez por medo. Talvez por medo, talvez por falta de tempo, porque a partir do momento em que você sai do CLT, você faz todos os departamentos. Todos os departamentos. E aí tu começa a ter essa questão. E todos os departamentos que às vezes a gente nem conhece como funciona. Aí que tá. Uhum. Então, assim, você me pediu como na prática a gente faz isso. A primeira coisa que eu recomendo para quem quer empreender ou fazer transição de carreira, que é diferente, né? Que nem sempre a transição de carreira você sai e vira empreendedor, você pode mudar de ser advogado para ser médico. É uma transição de carreira, né? Mas a primeira coisa que eu acho que tem que conhecer é seus pontos fortes e fracos. E entender realmente se está empreendendo por uma necessidade sua, por um desejo seu, ou por uma pressão de mercado, ou por que eu estou fazendo isso? A segunda coisa é avaliar todos os riscos que isso traz. Por exemplo, você precisa saber que você não vai ter férias garantidas de 30 dias. Né? E que quando você parar ou tirar suas férias, você vai deixar também de ter uma receita. Exato. Né? Então, se você adoecer, você também vai deixar de ter uma receita. Então, fica tudo muito misturado com as suas questões pessoais quando é só você que trabalha nisso, quando não é um produto, quando é uma prestação de serviço. Estou falando aqui mais em prestação de serviço, né? Então, levar em consideração tudo isso, porque isso é o que gera maior frustração. Porque você diz, eu tenho um horário mais flexível, sim, sim e não. Né? É ilusão, né? É muito ilusão isso, porque quando a gente sai, a gente pensa, pô, agora eu vou começar a ter meu horário, vou trabalhar só de tarde, vou trabalhar um pouco à noite, vou tirar folga. Mas no início a gente nota, principalmente no início, que você olha para as tuas contas que estão chegando, você tem uma sala, você tem um aluguel, você tem funcionário, você tem sei lá o que mais, e você acaba trabalhando 3 vezes mais. E quando você vai deitar, que é lá meia-noite,
tu continua pensando, né? Continua pensando, pô, tem que levantar dinheiro amanhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Aquele cliente não está satisfeito, eu tenho que mexer, fazer alguma coisa diferente. Tem estratégias, eu tenho que montar, tá mudando, tem IA, tem não sei o quê, tem internet, tem... E aí tu é o RH, tu é o comercial, tu é o cara que entrega, tu é o cara que faz reunião, tu é o cara que vai pagar as contas no banco, O que compra. o que compra e o que estuda tudo isso ainda. Então, eu acho que tem muito na questão de perfil, porque não é para qualquer um, não é. E eu acredito que aqui nós podemos contribuir dizendo assim, Em hipótese alguma, a gente está desincentivando isto. Exato. É um convite a olhar para a dinâmica e dizer, eu preciso me preparar, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter recursos para passar, eu preciso entender a regra do jogo, não só do negócio que eu estou entrando, mas a regra do jogo de dizer, eu estou saindo de um lugar para ir outro que é uma regra diferente, é um jogo diferente, é do tênis para o basquete. Exato. São regras diferentes de atuação. Senão a gente se frustra. E uma das coisas que eu notei, eu sempre fui muito multifuncional. Como eu sou autodidata, gosto de estudar muito e de certa forma, me tornei bastante centralizador nisso. Quando eu saí e vim para o mercado, eu tinha uma ideia vaga do que eu poderia entregar de serviços. E conforme conforme os clientes foram chegando, eu fui querendo aumentar esse mix. E fui aumentando. Então eu entregava vídeo, entregava live, entregava marketing digital, fazia site, fazia gestão de tráfego. E tudo isso gerava, assim, muito estudo. E muitas vezes eu começava a dizer, pô, será que realmente eu tenho que abraçar tudo isso? E hoje, olhando para mim e dizendo assim, pô, Ederson, agora tu já mais ou menos te encontrou no que você quer seguir. Mas será que se lá atrás, quando eu comecei a empreender, eu não tivesse experimentado um pouco de cada e visto até onde aquilo ali podia me levar, hoje eu teria essa decisão mais clara? uma boa pergunta. Essa é uma questão que é bem interessante, sabe? Muitas vezes as pessoas estão lá no CLT, estão trabalhando lá há 5, 10 anos, fazendo as suas atividades, muitas vezes frustrados, muitas vezes não gostando do que estão fazendo, mas estão fazendo, e aí resolvem sair, né? Sai do CLT, vou colocar meu negócio, e aí o que vai fazer? Né? Normalmente ele acaba escolhendo o que ele já está fazendo lá, mas será que realmente aquilo é o que ele gosta, aquilo é exatamente o que ele gostaria de trabalhar? Exato, o perfil. Perfil. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu disse, eu vou abraçar tudo. E eu vou me sentindo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a abraçar tudo, fui me sentindo, fui vendo o que eu gostava, fui vendo o que dava dinheiro e o que não dava. Tem isso também. Tem isso também. Eu lembro que eu entrei muito na parte de esporte, eu adorava fazer esporte, e aí eu via que o esporte, no final do ano, quando eu ia olhar os números, dizia, pô, esporte eu gosto de fazer, eu me divirto, mas entra pouco. Em contrapartida, marketing digital entrava bem. Então, aos poucos, tu vai começando a balizar um pouco disso também. Eu não vou dizer assim, pô, o Ederson hoje continua fazendo tudo isso? Sim, faço tudo isso, mas eu sei que em algum momento eu tenho que focar mais na entrada de dinheiro, em outra eu posso fazer o esporte que eu gosto por uma entrada menor, mas que no final das contas tudo isso se equalize. Sim. Até porque o esporte vem do anterior, né, Éder? Vem lá do início do teu sonho, né? Sim, dos 18 anos, faz tempinho já, né? E tem isso, né? Da gente resgatar aquilo que era um sonho nosso, né? E eu acho que eu vou um pouquinho mais além, Nath. Eu acho que até isso você poderia agregar a nós. Até que momento a gente está fazendo o que os nossos pais querem que a gente faça e até que momento a gente começa a se sentir e dizer, pô, gostei de fazer isso aqui, mas o meu pai não gosta disso, minha mãe não me influenciou a fazer isso. Então, será que não tem também essa ligação? Até que momento a gente tem essa ligação? Na escolha de carreira, a gente fala na questão sistêmica,
que a nossa escolha de carreira ela tem muito a ver com lealdade, Olha só. né? Então, muitas vezes com funções. Por exemplo, assim, ó, normalmente quem trabalha na área de saúde, ele é um salvador. Ele em algum momento quis salvar alguém. Normalmente é mamãe, né? Ele quer ser o cuidador, né? Então ele vem com isso já sistemicamente. O que difere quando você está só na lealdade com você está no seu propósito? Difere a intenção. Por exemplo, assim, eu sempre quis ser médica. Não fui. Não tinha recursos, não consegui, né? Mas eu fui para a administração e fui trabalhar, a minha vida inteira eu trabalhei com dinheiro. Com projetos, que nem você fala, né? Com projetos, com a parte estratégica, com elaboração de orçamentos. E hoje eu percebo que esta era a minha lealdade. Manter o sistema. Tinha um resgate ali de gestão, né? Quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu olhei para aquilo e disse, eu não vou continuar fazendo isso a minha vida inteira. E comecei a fazer essa migração, eu planejei essa migração. E quando eu entrei, eu ainda assim entrou a lealdade, de dizer, eu quero salvar a todos, eu vou cuidar de todos, né? E eu também tive que passar pelo processo de autoconhecimento, de dizer, não é assim que se trabalha. Não é assim que se trabalha. Não cabe, isso está invadindo o espaço do outro. Isso é ir trabalhar muito infantilizado. E quando eu falo infantilizado, é na fantasia que você está agradando mamãe, está agradando papai, ou está salvando mamãe, está salvando papai, sei lá eu quem, né? Mas isso interfere, e eu vejo a cada atendimento que eu faço, a cada atendimento, essas lealdades aparecerem. Olha que interessante. É muito interessante isso, porque quando a gente vê que um negócio não está fluindo, e você pede para a pessoa, vamos olhar para isso, normalmente tem uma lealdade ligada ali, que a pessoa não está olhando para o cliente, não está olhando para o seu projeto, não está olhando para aquilo que é, para o resultado, ela está olhando para o passado. E de certa forma, me corrija se eu estiver errado, mas de certa forma a gente continua infantilizado, a gente continua com a visão de, pô, eu tô fazendo o que minha mãe gosta. Quem faz o que a mãe gosta é o filho pequeno, e o que eu percebi nesse empreendedorismo? O que eu percebi quando eu saí do CLT? Que a gente é forçado a mexer nisso. Uhum. O organismo vai te forçando a isso. Porque você começa a fazer uma coisa aqui, começa a fazer outra coisa ali, tu diz assim, mas o que eu tô fazendo de errado? Então, até eu tenho aqui anotado nos conselhos depois, né? Procure ajuda. Procure ajuda. Sozinho é muito, muito difícil, né? No meu caso, eu tentei sozinho, né? Os meus primeiros 2 anos, assim, foi estuda muito, assiste muito vídeo de podcast de outros profissionais, estuda muito outros empreendedores, como eles falaram, o que eles indicam fazer. Então eu fiz muito disso, né? Mas tu começa a chegar num momento em que você você não sabe mais para onde correr. Não Então, consegue ter discernimento, né? Exato, porque são muitos conselhos. Então, uma das coisas que eu notei que começou a dar certo para mim foi no momento em que eu defini quem eu ia seguir, qual era o mentor que eu ia seguir. Por mais que eu não tive um mentor, e isso é muito importante para você que quer empreender, você quer sair do CLT, já tem mais ou menos a ideia do que você quer fazer, escolha um mentor. Que seja a pessoa mais próxima que você tem, que seja uma pessoa que você gosta muito da forma como ele é, mesmo que tu não tenha contato muitas vezes com ele, mas eu acho que o melhor é que você tenha contato com ele, que essa pessoa possa fazer reuniões com você. E acho que isso é muito, muito importante, e eu noto que faltou em mim. Muitas coisas eu acabei fazendo errado, e eu só percebi que estava errado fazendo. E se eu tivesse um mentor, o mentor já passou por isso. Muitas vezes você Abrevia caminho. Abrevia caminho, diz, Éder, não faz isso aqui, porque isso aqui vai dar naquilo lá, sabe? Então... Você fala em mentor,
na parte que você escolhe para trabalhar, como orientação, por exemplo, do teu produto, ou mentoria também na parte financeira, na parte de elaboração? Como é que... Porque eu acho que tem duas questões aqui, né? Primeiro é um bom assessoramento na parte qual é o melhor regime tributário, ser MEI ou ser simples, né? Essa escolha, essa estruturação da parte contábil, fiscal e contábil, que é muito importante. Às vezes, eu vejo que a gente se emaranha para 5 anos adiante porque escolhe o regime errado, não tem essa base, eu chamaria de contábil mesmo, financeira contábil, dessa organização toda, que nem você diz, de compras, de RH, porque você pode contratar um funcionário não correndo um risco, fazendo uma gestão de risco má. O que eu me refiro nesse momento na questão de mentor é o cara que dê conselho. Não é um cara que tenha tanto conhecimento fiscal, tributário, né? Porque eu acho que isso a gente consegue muitas vezes numa ligação ou numa consultoria especializada naquilo. Mas é um amigo que empreende há 10 anos, há 15, que esteja disposto a te ajudar nisso. Eu acho que é muito, muito importante tu poder ter as tuas ideias e chegar em alguém que já tenha conhecimento daquilo e possa te dizer, Ederson, esse vai, tenta, vamos ver, tem chance de dar certo. Não tenta que isso aqui vai dar errado. Então teve muitas coisas que eu notei que eu fiz e aí depois que eu fui começando a perceber, não devia nem ter feito. Se eu tivesse feito aquilo antes, não ia acontecer. Então se tivesse muitas vezes um mentor, uma pessoa que dissesse assim, Éder, isso aqui não vai funcionar, eu não tinha gasto esse tempo. Talvez eu estava empreendendo já antes. Há mais tempo. Então eu patinei bastante, mas eu vou dizer assim, essas patinadas que eu dei foram maravilhosas para mim, assim, porque eu aprendi muito nesses últimos 4 anos e até eu estava pensando um pouquinho, né, enquanto quando veio o convite eu fiquei pensando um pouquinho nesses 4 anos de trabalho como empreendedor, como autônomo, e aí eu disse, foram 4 anos de muito estudo. Eu acho que eu nunca comprei tanto curso, nunca assisti tanta live, nunca assisti tanto webinar, nunca participei tanto de eventos presenciais também. E aí eu fiquei pensando, será que eu aprendi mais nesses 4 anos do que toda a minha vida? Olha que eu tenho 42 anos, eu comecei a empreender com 38, né? São 4 anos que eu comecei a sair do CLT. E você trabalha desde que idade? Eu trabalho desde os 13. Então, por mais que quando eu estava lá no CLT eu nunca parei de estudar, eu sempre gostei muito disso, de absorver muito conhecimento, esses últimos 4 anos foram legais porque eu tinha o tempo de escolher o que eu queria fazer. Então, o que eu fazia? Eu tinha os meus clientes, que eu sabia, esses caras eu tenho que atender, tenho que carregar no colo, porque esses caras são os que me dão o dinheiro para mim pagar minhas contas no final do mês. Mas eu tenho um tempinho que sempre sobra do intervalo entre eles e outros. E aí eu escolho o que eu quero fazer. E eu acho que essa magia, para mim, foi excelente, assim, sabe? Porque tinha um momento em que eu tinha que focar, tipo, hoje eu vou pro meu escritório, pro meu estúdio, vou fazer o que os clientes precisam. Eu tenho que entregar essas demandas para meus clientes. Vou fazer certinho, vou fazer legal, entreguei. Sobrou 2 horas no final do dia. Vou pensar, vou tentar desenvolver aquele projeto que estava na minha cabeça lá que eu gostaria de fazer, sabe? E aí eu vou, faço. E muitas vezes eu começo, eram 2 horas. Todo empreendedor é nerd? Pois é, eu acho que sim, porque... E aí é engraçado porque aí você deixou 2 horas para você fazer aquilo ali, e aí daqui a pouco você começou, era 4 da tarde, e quando vê tua esposa te ligando é 9 da noite e tu tá ali ainda, né? Isso aqui vai dar certo. Essa é uma grande ilusão, que a gente trabalha menos, né? Nós podemos ter flexibilidade de horários, mas não do trabalhar menos. Pelo menos é o que eu vejo da maioria das pessoas que eu atendo, a minha experiência acompanhando e tantas pessoas que eu acompanho, que não é verdade que a gente trabalha menos. Pode ser que a gente vai construindo, né? Hoje, claro, eu já estou há 15 anos, eu já digo, não, tem algumas coisas que eu faço, tem algumas coisas que eu não faço, né?
Mas também já é um tempo que eu estou no caminho, né? Mas isso que você traz é muito importante. Quando a gente tem alguém que pode nos orientar e dizer assim, cuida disso, olha para aquilo, aqui você precisa se proteger, aqui vai custar caro lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente erra, a gente aprende. Eu fui assim. É caro. É caro. Aqui a gente não vai dizer que é barato, tá? Isso é caro. É caro em tempo, é caro em recursos, é caro emocionalmente, mas é um grande aprendizado. Ah, sem dúvida nenhuma. É um aprendizado e outra, a gente aprende a dar muito valor ao tempo. Me parece que o tempo sempre é escasso. Eu falo muito pra minha esposa que, pô, me parece que eu teria que ter mais uma vida, porque agora é que eu tô começando a entender como é que funciona. Você vai ter. E aí, o cara, bom, eu creio que sim. E, né, eu tenho muito essa crença. Mas a gente começa a ver, pô, tô com 42, se tivesse começado com 20, 24, né? Talvez estava com uma energia chegando agora muito mais forte, né? Mas eu acho que cada pessoa tem o seu tempo. Então, E mais que o tempo, né, Éder? Nós precisamos considerar que nós vivemos no Brasil. Né? E que no Brasil não tem um incentivo para empreender. Isso é verdade. Né? Você vai, seja lá o que você quer fazer, porque requer um tempo de criação, requer criatividade. Seja no negócio que você montou, que eu montei, tem um tempo, uma maturação, seja numa banda de música, tem um tempo de maturação. E existem países desenvolvidos que têm esses programas de desenvolvimento, de empreendedorismo. O Brasil não tem. Aqui a gente é herói. Empreender no Brasil é heroísmo. Por mais que tenha uma carga tributária menor, né? Você não tem garantia de saúde, você não tem garantia a educação é paga, todos os cursos são pagos, então é mais difícil empreender, que nem você diz, por que eu não empreendi com 20 anos? Porque é mais difícil. Porque nós tratamos muito de sobrevivência. mas tu sabe que até entrando nesse termo, e olhando para a geração que está vindo hoje, me parece que ela está mais voltada para isso. Eu não sei se seria para empreender, mas não seria para ser CLT. Eu não sei se você tem essa visão. Eu noto que os jovens que estão chegando hoje, não sei se eles caberiam nesse perfil de CLT. Eu não sei se eles cabem, também não sei se eles não cabem, tá? Porque talvez eles também não se conheçam. Aqui nós temos que ver quantos têm muito respaldo também. Que podem... o CLT é um baita de um estágio, é um baita de um aprendizado. Você vai começar lá com 15, porque assim, tudo bem, existe bastante mercado, mas nem todo mundo pode ser empreendedor. Não tem. Não tem esse espaço para todo mundo. Aliás, essa é uma grande ilusão, né? Todo mundo, você pode tudo, tem lugar para todo mundo. Isso é papo de coach, me perdoe os coach, mas é papo de coach, né? Não é todo mundo que tem esta habilidade de enfrentar essa pressão que existe nisso. E muitos acabam adoecendo. Tanto que muitas empresas quebram antes dos 5 anos. Porque precisa ter uma resiliência, uma organização, um suporte muito forte. Então, assim, sim, eu acho que o jovem, hoje ele tem mais oportunidades. Está aí, né? A internet, está aí outros recursos. Mas, ao mesmo tempo, se fizer um estágio hoje contigo, alguém que está querendo começar, olha quanto ele aprende. Sim, um monte. Então, às vezes, a gente quer queimar muitas etapas também, né? Porque a gente está focado, não, um cara ficou milionário lá porque fez, ficou, e a gente vai muito naquele. Mas é uma exceção, né? É uma exceção. E aí eu fiquei pensando,
será que se eu não tivesse passado pelo CLT, eu ia levar 3 ou 4 anos para me achar? Quanto você aprendeu nas empresas, Éder? Nossa. Quanto você traz o que você aprendeu nas empresas que você passou, que elas te deram a oportunidade também de aprender? Com certeza. É. Quanto você trouxe essa bagagem junto contigo? É imensa. É imensa. Foi ali que a gente errou muitas vezes, que alguém pagando a gente para errar. Muitas vezes a gente acertou, muitas vezes a gente experimentou também. Porque o empresário, ele sempre paga para alguém errar. Isso aí. Ele banca isso. Então, alguém fez isso com nós. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, diz assim, uau, que baita oportunidade, né? Então, eu não vejo Vou deixar claro aqui, o problema é o horário. É. O problema é essa rigidez no horário. E talvez a gente está entrando num novo ciclo. Aham. Né? As empresas estão sendo mais flexíveis. Eu peguei muito trabalho em que Porque é necessário. eu tinha o meu tempo para trabalhar. Muitas vezes eu peguei trabalhos para fazer final de semana, sábado e domingo, e o contratante não sabia que eu ia trabalhar sábado e domingo. Aham. Foi uma escolha minha. Eles estão me entregando até o dia tal, ok. E aí eu vejo que a minha área hoje ela está indo muito para isso. Né? Eu tenho profissionais que trabalham comigo que estão em São Paulo, tenho profissionais que trabalham comigo que estão em Minas Gerais, por exemplo. Aham. Então, tenho clientes que estão lá e eu atendo daqui, nunca tivemos um contato pessoal. Então, eu acredito que cada vez mais as coisas estão andando para isso. E uma das coisas que eu acho muito legal na minha parte aqui de escolha de profissional é justamente isso. O meu trabalho, ele acontece independente do local que eu esteja. Então, por exemplo, se eu resolver ficar um mês na praia e dizer assim, pô, eu vou ficar um mês na praia, vou atender meus clientes de lá e vou sempre das 4 às 5 vou ir surfar. Tranquilo, eu consigo fazer dessa forma. Dentro da área que você escolheu, né? Isso aí. Então, isso também é importante, porque também muita gente vende isso, né? Mas não é toda a área que pode acontecer isso. Não é toda área e não é todo perfil. E não é Muitas todo vezes perfil. você não tem esse perfil. Aham. Você precisa passar pelo estágio de estar cumprindo o teu horário, você vai ter um pouco mais de tranquilidade fazendo dessa forma, a partir do momento que você assume, por exemplo, não ser um CLT, você vai ter que entregar mais, porque se você não entregar, simplesmente o cara te corta e vai pegar uma outra pessoa, simplesmente assim. Éder, você adoeceu nesse processo? Nesses 4 anos eu diria que não. Não sei dizer se foi. É que eu tô comparando muito quando eu tava no CLT, né? No CLT, 3 anos antes de eu sair, eu caí em depressão, eu tomava medicamento tarja preta, eu me incomodava muito mais, mas comigo, não com a empresa, óbvio, né? Eu tava lá fazendo uma coisa que talvez eu não me sentia útil. E foi muito engraçado, porque quando eu saí e resolvi empreender, o desafio era imenso, as preocupações eram imensas, as horas de trabalho eram imensas, final de semana, e quando eu tinha uma folga eu ia estudar, eu ia fazer alguma coisa, e os remédios pararam. Eu não precisei mais tomar remédio, sabe? Isso, então, ali, eu acho que a parte muito forte disso, da medicação que ela me disse assim, disse, pô, acertei. Não sei ainda se eu estou fazendo a coisa certa em termos de que serviços eu vou oferecer. Mas eu sei que eu acertei que não é CLT. Né? Pode ser que daqui a um tempo aconteça do Ederson voltar a ser CLT, não sei. Né? É questão de universo, mas hoje eu tenho muita certeza que não que eu quero empreender, que eu quero ser autônomo, que eu quero ter essa liberdade. Independente se eu tenho que trabalhar mais, independente que eu tenha que entregar mais. E hoje eu também contrato pessoas que são autônomas, que prestam serviço para mim e fazem nota para mim. Sim, você contrata outras empresas. Outras empresas que trabalham. E também é um modelo legal, porque as pessoas que estão nesse modelo, elas entregam mais. Pelo menos me parece, sabe? No CLT,
O CLT, muitas vezes, a gente vai estar lá e a gente tem o salário todo mês. Então, me parece que não tem aquele incentivo maior. Sabe? Eu tenho meu salário, independente se eu vou entregar tudo ou não. O risco que eu tenho aqui de não entregar tudo é eu ser demitido. Ok? Mas quando você está trabalhando por si só, você não tem 13º, você não tem férias. Se você ficar doente, vai te virar, paga teu plano de saúde. Os teus clientes vão chiar, pode ser que eles te cancelem, eles vão vão procurar outro. Então, a responsabilidade é muito maior. E é aqui que eu chamo a atenção, de perfil. Porque você disse, eu estava num local onde eu não exercia a minha criatividade. E eu adoeci. Como tem gente que adoece nesta pressão. Exato. Uhum. Né? Que passa a tomar remédio depois que empreende. E, de novo, não existe um modelo, este é melhor que aquele, né? Mas nós precisamos nos conhecer e o que nos move. E quais são os recursos que eu tenho para me mover. Então, empreender é para todo mundo? Não. Concordo. Não é para todo mundo. E não há nada de errado. Às vezes você perde muito mais recursos sendo empreendedor do que ser CLT. Eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando assim, para mim, a avaliação se algo é bom ou ruim é quanto eu perco de energia e quanto eu ganho de vida. Se eu estou trabalhando num local que eu me sinto podado e que aquilo me murcha, aquilo de alguma maneira me mata, né? Não, eu preciso olhar para outra coisa. Eu preciso olhar para outra coisa. O problema é que nós temos pouco horário do podcast, mas assim, cada fala que você coloca já me vem insights. E aí eu me coloco muito nessa posição. Eu adorava o que eu fazia nos outros empregos que eu trabalhava, mas eu ainda sentia que eu não estava sendo útil, eu tinha que entregar algo a mais. Então eu notava que muitas vezes eu começava a fazer meu trabalho lá das 8 às 10, às 10h30, e a minha energia acabava ali. Era 10h30 e minha energia acabava. Uhum. E eu não entendia isso, sabe? Eu disse, mas não, por que acabou a energia, sabe? Aí você se auto-intitulava doente. Exato, e eu disse, não, eu tô doente, eu preciso de ajuda. E aí o que acontecia? Eu tomava um remédio que dizia assim, para quieto, tu é louco, tu tem que ficar aqui trabalhando aqui. Toma esse remedinho que tu vai conseguir aguentar, isso aí. Então tu tomava o remedinho e tentava aguentar daquela forma, sabe? E aí você aguentava, mas aguentava sabendo que... Isso é lealdade. Não era... Isso é lealdade. Eu faço porque eu aprendi no meu sistema familiar que eu tenho que ganhar esse dinheiro todos os meses, que eu sou funcionário e que é assim que funciona. Isso é lealdade. E tem muito da lealdade, sabe? Eu fui notar isso aí depois de muita terapia. Eu procurei muita terapia, gente. Não foi uma psicóloga que passou na minha vida. Eu visitei tudo quanto é tipo de tratamento que eu poderia conhecer. Muitos eu não conhecia. Eu me lembro, eu fiz a regressão, fiz tratamento com psiquiatra, fiz tratamento com psicóloga. E eu não aceitava que eu não estava me encontrando. Eu disse, não é possível que a gente venha para esse mundo e a gente não consiga se sentir útil em alguma coisa. E aí aconteceu a pandemia, eu saí, comecei a empreender, e aí eu continuei tomando medicação, porque eu ainda estava acostumado com a medicação, e eu disse, mas por que eu estou tomando essa medicação aqui? Isso aqui está me dando sono. Cara, começou a dar o efeito contrário, a medicação começou a me dar sono. Eu disse, não, parar com isso aqui. E parei, sabe? E a energia começou a vir cada vez mais forte, e aí eu atendia cliente, aí muitas vezes sobrava tempo para mim fazer um outro projeto que eu queria fazer, e eu trabalhava, focava naquele projeto, às vezes dava certo, às vezes não dava, sabe? E eu acho que a pessoa tem que se sentir muito nisso. Tem que se sentir. Sabe? Tem que se permitir também errar. Eu acho que o erro ensina muito, o erro ensina muito. Só que assim, você também tem que cuidar até onde você vai errar. Porque, eu tô errando e continuo errando. Eu notei que eu errei e continuo errando. Aí já é teimosia, né? Fica naquela teimosia 5, 6 anos fazendo aquilo e
não vai. Aí é interessante, é você fazer uma reflexão dentro do teu processo reflexivo ou acompanhado por uma terapia, de dizer o que foi que eu não vi nesse erro, Exato. né? E o que foi que eu aprendi com este erro. Acho que aqui é que vale, não só para o empreender, para tudo na vida, né? Aonde foi que o que eu não percebi nesse caminho, né, que me levou a esse resultado, e onde o que eu tenho para aprender com quando eu vou estar de novo em contato com tudo isso. Essa é a sabedoria do erro, porque senão ele é inútil, Ele é um ensinamento. se você souber olhar para ele. Então, quando você diz assim do remédio, de novo aqui, eu gosto de deixar bem claro, porque isso fica gravado, né? Ah, Vai ao ar. Ninguém está dizendo que se você empreender, você vai deixar de tomar remédio, que você, né? não, são Casos, situações. né? Às vezes não é, o caso que o Éder está trazendo aqui é um caso dele específico, onde ele estava se sentindo, para caber naquele lugar, ele precisava ser dopado. Para caber naquele lugarzinho. Ou seja, para conter a criatividade dele, ele tinha que usar do recurso do remédio. Porque é uma pessoa muito criativa. Exato, e a gente não pode generalizar tudo isso. Não. Muitas vezes as pessoas realmente precisam dessa medicação e muitas vezes elas não estão no tempo delas também. Aham. Talvez se eu fosse fazer isso há 15 anos atrás, eu ia continuar tendo que tomar remédio, não estava preparado, sei lá. Então, E o o que eu acho legal... E o medo, Éder? O medo é imenso. O medo é imenso. E o medo é um companheiro que você coloca sentadinho do teu lado o tempo inteiro. Ele não sai nunca. Pelo menos comigo. 4 anos ele tá aqui do ladinho. Até no podcast aqui, tá aqui do ladinho. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com ele. Dizer assim, o medo sim, ele tá aqui do meu lado. E o medo era de quê? De fracassar? Eu acho que o primeiro medo, quando a gente começou, foi... eu comecei também numa fase ali que era para ser tudo errado, mas enfim, foi no meio da pandemia. Empresas fechando para tudo quanto é canto, o Ederson dizendo, cara, tô começando aqui, vamos lá? E para mim foi muito bom começar no meio da pandemia. Óbvio que a gente tava com extremos problemas acontecendo, mas eu vim pro meio digital. Que deu um boom, né? E aí as empresas precisaram muito, sabe? Então tinha empresa apostando em agências, apostando em todo mundo lotado de serviço. E o Ederson também começou. Por mais que eu não tinha toda aquela experiência ainda naquele momento, consegui contribuir com muita gente nisso. Então, até porque você já trabalhava muito com questões digitais. Trabalhava muito com dados, com a parte de marketing também, então já tinha um conhecimento. Mas assim, um medo maior realmente era financeiro, sabe? Financeiro. Porque no CLT a gente acostuma ter um salário todo mês, tu acostuma olhar na tua planilha todo mês e, bom, nós temos quanto de entrada para esse mês? Bom, tem o meu salário, tem o salário da minha esposa, e agora vamos olhar as despesas. As despesas tem isso aqui, bom, faz um balanço, tu sabe o quanto sobra. Aí no momento que eu comecei a empreender, eu olhei assim, bom, nós temos o salário da minha esposa, temos essas despesas e quanto temos de mim? Por enquanto nada. Nós estamos no dia 1º, tá zerado, não tem nada, tem que achar cliente. Até porque tem muito investimento no início, né? Muito investimento, coisas que vocês nem imaginam que tem que começar, né? Por exemplo, aluguel, principalmente aluguel, né? Aluguel, condomínio. E aí depois eu ia tendo as minhas ideias e um cliente chegava aqui e disse, pô, Éder, eu queria fazer marketing contigo, mas eu queria fazer uns vídeos, não sei o que. Disse, não, vou comprar uma câmera, vamos achar uma câmera. Aí vai lá, puxa um recurso de câmera, compra a câmera. Aí, mas eu precisava de um microfone, o áudio tá ruim. Tá, vamos comprar um áudio, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. E eu sempre fui muito rígido quanto a isso, né?
Eu gosto de entregar o máximo que eu conseguir. Quando eu não entrego o máximo, eu fico extremamente frustrado e eu estudo mais e vou, até conseguir. Mas assim, o principal medo que eu tive no início, eu acho que é o padrão mesmo, é financeiro, realmente. E as escolhas, né? Eu estava acostumado a levantar números, passar os dados para as pessoas, para os superiores decidiam. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora não, eu olhava os dados e disse, o que eu vou fazer agora? É sobre isso. A responsabilidade é sua. Exato. E aí precisa, como a gente diz, isso é papo de gente grande, né? Não tem para quem passar, não tem culpado, sou eu. E se não estivermos nesta cultura de autorresponsabilidade, isso é problemático. Porque o prestador de serviço, se naquela hora ele não está trabalhando, ele perdeu. Exato. Ele não converteu, diferente do produto, né? O produto você pode produzir, estocar, vender depois, fazer uma promoção, mas o prestador de serviço não atendeu, ele perdeu. Exatamente. Então, a natureza de um prestador de serviço e de quem produz também é diferente. Então, depende aonde você trabalhava antes, também você tem uma mentalidade e vem para uma outra. Então, é muito importante de que meio você vem. Exato. Como você diz do jovem, hoje ele está inserido nesse mundo digital, né? Mas quantos empreendedores já consolidados hoje estão apanhando para entrar no mundo digital? Exatamente. Porque é um novo empreender. É uma forma diferente de aprender. É uma forma diferente de empreender. Não pode ficar fora. Não pode ficar fora. E na pandemia isso ficou muito forte. Uhum. Eu sou obrigado a ir para o digital. Teve muitas marcas grandes que não estavam olhando para o digital. E do nada tiveram que ir. E agora nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a inteligência artificial. Os processos terapêuticos, os processos de constelações familiares, nada se olhava para o digital. Pouquíssimas pessoas olhavam para o digital. E hoje o processo de terapia está no digital. É igual ou não é? Aí é outra discussão. Mas hoje precisa estar presente nesse universo. E é um novo aprendizado. Então, dentro dos empreendedores já tem também um novo empreender. Porque é tudo novo. Então, vocês já perceberam que empreender é não parar nunca. Não parar nunca. E é surfar a onda, tá? A gente tá falando muito aqui de dificuldades, mas no meu caso eu surfei a onda há 4 anos. Foram surfando, foi ondas sendo surfadas o tempo inteiro. E coisas que eu não percebia que estava acontecendo no mundo aqui fora, quando eu era CLT, e que hoje a gente percebe que a gente está inserido nesse meio o tempo inteiro. Então você começa a ver, você conversa com muitas outras pessoas, tem clientes que te ligam e dizem, vocês oferecem isso? Aí eu não ofereço. Eu penso, mas podia oferecer? Aí você vai dar uma pesquisada, dar uma olhada, diz, quanto vai custar para investir nisso? Vamos colocar. Eu lembro que eu comecei com as lives na época da pandemia. Aí com lives as pessoas me pediam um site, aí eu fazia site. Aí com o site eles queriam acompanhar os números deles, eu conectava os números, entregava um BI para eles. E aí as lives foram passando e alguns foram querendo fazer transmissões ao vivo de eventos. Eu fui fazer transmissão de eventos, fizemos casamentos também. Então olha as dinâmicas que eu fui passando. Acabou as lives, começamos com podcast. Agora estamos começando a entrar com podcast, testando esse mercado também. Mas sempre mantendo uma essência, dizer assim, essa aqui é a essência. Por exemplo, o marketing é a essência. Todos os outros serviços que a gente oferece, eles dependem do marketing. E o que você trouxe o que você trouxe do teu processo anterior? De quando você trabalhava como CLT? Qual foi a maior riqueza que você trouxe de lá? Qual foi a maior contribuição que você trouxe? Porque aqui existe um processo que a gente chama de integração. Quando eu consigo integrar os meus processos anteriores, o meu trabalho anterior, a minha profissão anterior, quando eu integro,
integro, agradeço, reconheço os recursos que vêm de lá, eu também me fortaleço, né? E tem exercícios que a gente trabalha dentro do sistêmico que são muito, muito importantes disso, de integrar todos os locais que a gente passou. O que eu aprendi lá? Em cada local que eu passei, por mais que eu estivesse fazendo um trabalho humilde, o que eu aprendi aqui? E eu agradeço aquele conhecimento. Eu agradeço o que eu recebi lá naquele momento que foi muito importante. E eu posso integrar isso e dizer, isso é uma fortaleza para mim. Eu tenho muitas coisas que eu aproveitei nisso, inclusive pessoas, né? Teve muitas pessoas boas que passaram comigo, teve pessoas que estiveram comigo em algum estágio e depois saíram, e aí eu consegui ver a diferença que aquela pessoa tinha, sabe? Muito disso também, de contato com pessoas. Eu tive lideranças que estiveram comigo, que era um tipo de serviço, eu me sentia bem, aquela liderança saiu, eu disse, puxa vida, não sabia que essa liderança fazia tanto. Na minha visão, muitas vezes ela nem tinha todo esse poder. Outras coisas que eu trouxe também para isso, todo o conhecimento de dados que eu tive lá nas empresas que eu passei, a parte de gestão, a gente aprende muito isso também, né, nas reuniões, o que tu pode, o que tu não pode falar. Então tem coisas que você tem que guardar para si também. Então, assim, foi uma riqueza muito grande. Então, as empresas que eu passei, elas permitiram que eu desenvolvesse a minha parte criativa. Eu sempre gostei muito da minha parte criativa. Eu sempre gostei muito de ser criativo. E hoje o que eu gosto nesse trabalho que eu faço é justamente ele me dá essa liberdade de criar. Pode ser que um dia eu não esteja com vontade de fazer um design e eu vou fazer um vídeo. Eu contrato alguém para fazer o design. Pode ser que outro dia eu estou com vontade de trabalhar um novo layout de site. Eu vou lá e faço o layout de site. Hoje eu quero trabalhar mais áudio. Vou trabalhar áudio. Então, isso é uma questão que talvez ela tem que ser também olhada, Nata. Quando as pessoas querem tomar a decisão, muitas vezes é a essência. Comecem a olhar para a sua essência. Dizer, pô, qual é a minha essência? Isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe, e o que é meu? Que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo porque o pai pediu, porque a mãe pediu, mas a gente não está tão longe. O que eu notei, assim, todos os trabalhos que eu passei, eu segui uma linha, que era o que eu gostava, e eu notava que os meus gestores também, eu tive excelentes gestores que souberam respeitar isso e dizer assim, o Ederson adora fazer isso, toca lá para ele fazer. Sabe? E hoje eu percebo também isso, sabe? Tinha muitas coisas que eu não gostava de fazer e que meus gestores começaram a não me passar mais aquilo. Não, isso aqui o Ederson não gosta de fazer, ele faz cara feia, ele não gosta de fazer. Vamos usar o que ele tem de bom. Então isso eu tô trazendo para mim hoje também, porque eu tô treinando pessoas hoje. E eu tô tendo que ter essa visão. E o que tá fazendo eu ter essa visão é justamente quando eu passei. Como é que foi comigo lá? O que eu não gostava que os meus gestores faziam? E por que eu tô fazendo? Que importante isso. Às vezes a gente esquece disso, de como eu era com 20 anos. Quem me acolheu? Quem olhou para aquela rebeldia toda que a gente tinha, né? E que disse assim, vamos com calma aqui que isso vai dar resultado. Então, eu vejo um mercado, quando você fala disso, também muito duro com os jovens, dizendo, porque eles não têm vontade. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. E não vejo que eles não são para CLT, ou não são para isso, não são para aquilo. Porque a gente já passou por isso. Eles vão empreender antes que nós, vão porque o mercado hoje exige deles. Sim. Né? É a nova dinâmica das empresas. Então, assim, quando você diz, olha, eu aprendi lá e eu trago para cá hoje, isso é maravilhoso. E aí a gente começa a misturar muitas vezes isso. Eu tô lembrando quando eu tinha meus 13 anos lá, né? Foi logo que meu pai faleceu com 13 anos e eu precisei ir pro trabalho. Na época, com 13 anos a gente conseguia, né? E eu tive uma pessoa, assim, excelente pro primeiro emprego, assim, sabe? Uma pessoa que me ensinou e que me deu liberdade também.
É tanto que, assim, hoje eu lembro dele, assim, com muito carinho, deles com muito carinho, né? O meu primeiro emprego foi excepcional, eu aprendi muito, eu levava esporro muitas vezes era de pai para filho, sabe? Ele dizia assim, não, Ederson, não dá pra fazer isso aqui, tu tá esmagando as bananas ali, meu, pô, né? Aprende a fazer direito isso aqui. Então tem muitas coisas que eu lembro, mas assim, da mesma forma que aquilo ali me trazia muita raiva, que aquilo ali me trazia raiva, eu disse assim, puxa vida, os caras estão me xingando aqui, né? Também eles me traziam liberdade para criar. Eu lembro que eu trabalhava no supermercado, eu adorava organizar tudo, deixar tudo alinhadinho, as latinhas com as latinhas, as farinhas com as farinhas, tudo alinhadinho. E os cartazes também, eu adorava. Contratem um Éder, ó, mercado aí, ele sabe esse treinamento aí. Inclusive eu me desenvolvi nisso, né? E na época era o que eu tinha para desenvolver, eu me desenvolvi nisso. Tive excelentes professores, né? Que souberam dizer assim, pô, o Ederson é criativo disso, deixa ele fazer. Tinha muitas coisas que eles já tinham, pessoas que faziam, os próprios donos faziam, e disse, não, o Ederson é criativo, a letra dele não é tão bonita quanto a minha, mas deixa ele fazer, sabe, deixaram eu me experimentar, e eu adorava fazer aquilo, né, quando vinha, tem que trocar o preço, tem que trocar aquele cartaz, maravilha, né, ia o Éder lá trocar os cartazes, fazer letrinha, fazer, e é isso que eu falo da essência, gente, muitas vezes a gente acha que a gente está muito fora, mas vamos olhar o Ederson, né? O Ederson adorava fazer o cartaz lá na época dos 13 anos. Hoje ele tá trabalhando com design, com marketing. Cara, ele tá próximo, entendeu? Então, quando vocês forem fazer aquele trabalho, muitas vezes com a terapeuta, com o mentor, não descartem tudo. Não. Muitas coisas que vocês estão fazendo e que vocês acham que eu tô fazendo porque meu pai gosta, eu tô fazendo porque toda a minha família foi médica, eu tenho que ser médico. Sabe, muitas vezes você tá fazendo algo próximo, que não é ser médico, ou você achou alguma coisa muito próxima. A gente vai se adaptando, se você ter bons gestores, os gestores vão começar a perceber que você se encanta em fazer aquilo e ele vai começar a te largar mais coisas ali para fazer aquilo. E se tu gostar de fazer aquilo ali, é por ali. E as empresas também precisam de bons gestores, né? É fundamental. Então, assim, quando a gente fala de empreender, mas é importante também porque tem pessoas que têm uma liderança nata, sabem gerir pessoas, gerir talentos, e talvez não sejam tão bons empreendedores, mas são excelentes gestores. Então, esse se conhecer é fundamental. Exatamente. É fundamental. E na dúvida, experimentem. Se permitam experimentar, trocar. Exatamente. Experimentar. Eu, quando troquei de profissão... Você também fez algumas... Eu fiz uma mudança aparentemente radical. Exatamente. Aparentemente... Para nós que olhamos de fora... De fora, sim. Só que quando eu sempre trabalhei com administração, e quando eu fui estudar medicina chinesa, que ela é totalmente integrativa, né? Eu disse, mas isso tem ligação. É outro sistema. Não é uma empresa, é outro sistema, é o corpo humano. Mas tem ligação. O meu olhar dentro de uma empresa sempre foi muito sistêmico. Eu nunca consegui olhar, até pelo setor que eu trabalhava, né? Então, ele se obriga a olhar para todos os setores. E é exatamente isso que você diz. Não tem tanta distância como a gente acha que tem. Não, a gente sempre vai puxar para algo próximo. Só que eu amo fazer o que eu faço hoje. Reconhecer o talento da pessoa, sentar na frente dela e dizer, vamos junto montar isso aqui. Vamos olhar para onde você não está olhando. Vamos olhar para os teus recursos. Vamos olhar para onde você não está conseguindo olhar. E aí a chance desse empreendedor, seja empreendedor ou seja dentro de uma empresa, ele se desenvolver de uma maneira mais rápida, mais saudável,
com menos custo é muito maior. Então, esse acompanhamento de dizer, aqui tem um talento. Mas eu já tinha isso na empresa. Olha só. Quando eu trabalhava, que eu tinha muito estagiário. Eu trabalhei com muito estagiário. Adoro gente jovem. Adoro trabalhar com jovem. E que você vê e diz assim, aqui tem um talento. E você incentiva, e você direciona, e você aposta. Né? A pessoa, ela se abre, como você encontrou gestores que fizeram isso contigo. Exato. Né? Então, esse olhar, é como você diz, esse olhar a gente, é inato, é da gente. O que nós temos que descobrir? Aonde eu me encaixo? Aonde eu sirvo melhor? E muitas vezes, Nata, a ação é muito mais aproveitada do que o pensamento. Sim. Eu noto que eu sempre fui muito, muito, muito pé no chão, muito... vamos cuidar do dinheiro, aqui eu tô bem, tô ganhando um salário bom, mas eu podia testar aquilo, mas aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ficava na mente, remoía, muitas vezes nem dormia, ficava pensando e não fazia. E nos últimos tempos eu fui olhando para tudo isso e dizendo assim, cara, quanto vai custar para mim fazer isso? Vai custar tanto, eu tenho como bancar isso? Tenho, tá, vamos fazer ação, vamos ver onde a gente vai conseguir chegar. Óbvio que a gente vai fazer um planejamento, óbvio que a gente vai fazer um levantamento se existe chance disso dar certo ou não, mas tomem a ação, não fiquem remoendo aquilo o tempo inteiro, a mente mata a gente fica ali o tempo inteiro E o perfeccionismo mata. Nossa, eu sofri muito com perfeccionismo. Porque não te deixa agir, né? E agora a gente lembra... E eu sou perfeccionista, tá? Então eu sei bem do que eu tô falando. Eu também. E eu lembro do medo, né, que você falou, que a gente falou muito do medo, né? O medo, ele tem que estar contigo, mas ele tem que caminhar junto com o teu lado. Ele não pode te frear. Então, se você caminhar, ele tem que caminhar junto contigo. Ele sempre vai existir. Agora, a partir do momento em que você olha para o medo e você pensa assim, pô, se eu fazer isso aqui, eu vou ficar sem dinheiro um mês. Se eu fazer isso aqui, vai dar errado naquilo. Se vai dar naquilo. Tu acabou de estagnar. Aí é patológico. Aí é o medo que a gente fala dentro da terapia, que é o medo patológico. Porque Olha só. o medo, ele é natural. Exato. Ele serve, ele é uma emoção que serve para que a gente não se jogue no penhasco, né? Ele é um limitador de sobrevivência. Como a raiva, como a própria preocupação, são emoções básicas. O que traz problema é ele ser exacerbado. É quando ele te freia ou quando ele te impulsiona, no caso da raiva, a agir de maneira agressiva. Olha Mas, só. né, tanto a raiva como o medo, eles são emoções naturais. Agora, se o medo te freia, num caso desses, opa, aqui eu preciso olhar. Aqui eu tenho uma não permissão, um medo exagerado lá na infância, uma criança que não foi incentivada, uma criança que não teve possibilidade de errar, ou que era castigada quando errava, né? Eu falo infância, que tanto faz no meio familiar ou na escola, né? Porque o erro, ele é visto como, geralmente a gente é punido pelo erro, né? Nunca é um aprendizado na nossa sociedade. Mas aí cria o medo patológico. O medo de errar, ele vem é uma patologia. E ele vai te frear. fortalecendo em cima de você quando você... Sim. E aí, de novo, né, Nata? O medo da exposição também, né? Eu, por exemplo, tenho medo de estar aqui me expondo. Eu tava até agora há pouco aqui com medo também. Disse, pô, vamos entrar. Porque tinha tanto assunto que eu disse, pô, eu não posso esquecer de nada. Aí entra perfeccionismo. E aí quando você começa a ligar, acho que a Nata pode até ajudar mais nós nisso, né? Ligar o perfeccionismo com o medo, né? Começa a dar uma junção ali que... É uma bomba. Tem muito disso. Então, voltando para minha história, eu procurei muitos profissionais. A Nata foi uma, né? Eu tive a Eliane foi sensacional também, uma psicóloga.
que me deu muitos nortes, né? Me fez me permitir fazer algumas coisas. Então, assim, não tentem sozinhos, né? Eu acho que deu uma barrada ali, procura ajuda. Eu acho que a gente está chegando num estágio em que cada vez mais as coisas estão mais rápidas e muitas vezes precisa um olhar de fora, uma palavra, alguém de fora, alguém que tenha conhecimentos em cima disso e consiga te dar, fazer uma análise e te dizer assim, ó, aqui é o caminho mais certo. E essas pessoas têm ferramentas. É interessante isso que você fala, porque assim, quando eu atendo, eu trago essa questão dessa visão da administração. Então, quando eu estou atendendo alguém que é da área, né, que é um empreendedor ou que é um empresário, eu entendo a linguagem dele. Eu sei por mim. Então, assim, não é só a questão, eu entendo a linguagem emocional, eu entendo os traumas, porque está aí, é parte da minha formação, mas eu também entendo essa linguagem empresarial que ele traz e onde está, onde eu posso colaborar, onde eu posso juntar os dois. Por exemplo, eu tive um caso muito interessante de um empresário e não, era um empreendedor que tinha um bom número de funcionários, né? Olha só. E ele estava tendo muita dificuldade, mas a visão que ele tinha para gerenciar, para fazer a gestão do pessoal, ele olhava eles como uma família. Caramba. Ele se colocava como pai daqueles funcionários dele. Que agora não é mais funcionário, é colaborador, né? Um monte de nome, mas sim, a gente presta uma função dentro da empresa, né? Eu presto uma função, a empresa me paga por aquela função. Sim. Mas ele se colocava num lugar que não era o dele. E quando você se colocar como pai para os seus funcionários, eles vão se comportar como filhos. Aí pensa o problema. Pensa o problema. Então, ele não tinha problema na gestão, no produto, nos clientes. Era a forma que ele olhava. Quando ele percebeu isto, quando ele mudou isto. Diz, não, mas isso é bobagem. Quando ele mudou isso, ele pôde fazer toda uma transformação dentro da empresa. E os resultados dele melhoraram muito e ele não está mais sobrecarregado. Porque ele vinha de uma ansiedade tão grande, ele me procurou pela ansiedade. Mas se chegou ao porquê que ele estava tão ansioso, pela forma que ele conduzia a empresa. E a Nata faz um trabalho muito, muito legal, é o Mahalila, né? Uhum. Eu sempre fui muito cético. Bom, eu trabalho com TI, eu trabalhava com dados, eu trabalhava com tudo isso e eu era muito mais de olhar para a ciência, olhar para o que é concreto, do que olhar para coisas que eu acho que não existam, né? E aí quando eu fui fazer esse trabalho com a Natalina, eu tinha muitos problemas ali individuais que eu não sabia como conduzir. E ela me apresentou o Mahalila. E o Mahalila é algo assim, cara, é uns bonequinhos que ela coloca na mesa e que tu começa a pensar, puxa vida, eu vou pagar por esse trabalhinho de bonequinhos em cima da mesa. Não, esse não é o Mahalila. Esse é a constelação sistêmica. Constelação sistêmica. É isso, o Mahalila é o jogo. O Mahalila é o jogo. É o jogo. Que também é bom. Esse aí dos bonequinhos, é muito engraçado isso, gente, porque é engraçado e ao mesmo tempo não é, porque a gente chora igual um maluco, né, fazendo isso. Mas enfim, deixa eu... A minha ótica, olhando para aqueles bonecos, já foi financeira, né? Eu disse, puxa vida, eu já tô apertado lá, né? Tô com um monte de problema, essa mulher vai me trazer um monte de bonequinho agora aqui pra tentar me entender. E aí começou. Gente, quando tu começa a entrar naquilo e que ela move aqueles bonequinhos e tu sente, tu te arrepia, tu sabe que aquilo ali é real, sabe? E aquelas coisas, aquilo ali tu sabe que é você. E é quando vem a explicação, tu te desaba em choro, o teu sentimental fica muito forte. Então, assim, eu tenho muita certeza nessa questão, porque eu fiz terapia há 4, 5 anos e
E sim, eu consegui avançar muito, sabe? Mas sempre ficou aquela dúvida, será que é isso, será que não é? E quando eu fiz essa terapia sistêmica, cara, não tem como dizer que não é aquilo, porque é o teu corpo que tá falando. No meu caso, foi o corpo que falou, sabe? Eu saí de lá e disse assim, cara, é isso aqui, sabe? Então, eu consegui identificar muito, que eu tinha muito da minha mãe, né? Tinha muitas coisas da minha mãe que eu carregava. As decisões que eu tomava eram muito voltadas para ela, para meu pai, para minha família. E a partir dali eu consegui começar a balizar e pensar, pô, esse pensamento aqui é meu ou é da minha mãe, sabe? E a partir dali começou a mudar. Então, assim, é um trabalho sensacional, né? Não é porque eu tô com a Nata aqui que eu vou falar menos disso, mas realmente a minha virada de chave foi com esse trabalho. E também teve o trabalho da Márcia, né? Trabalho Sim. financeiro sensacional. Foi a partir do momento que eu também comecei a trabalhar o Ederson pessoa física e o Ederson pessoa jurídica. Comecei a separar tudo isso. Isso é importantíssimo. E é um dos maiores erros, não separar CPF de CNPJ. E vai mais além, né? Quando você olha para o CPF, existem algumas outras questões que é justamente isso da visão sistêmica. Tem muitas coisas ali que você está carregando lá dos teus antepassados, que você está julgando que aquilo é seu, mas não é seu, né? Tem algumas coisas que você está abraçando que você não deveria abraçar, que os seus pais são maiores, eles deveriam abraçar. Então, isso diz muito, sabe? Normalmente o que diz é o teu corpo. Eu, no meu caso, o meu corpo dizia que aquilo ali era verdade. Tanto que a gente fez eu acho, uma ou duas, e foi incrível. Uma, duas e mandei ele trabalhar, né? Vai trabalhar. Me deu alta, eu não queria mais ter alta, daí disse, fazer mais um pouco, gostei desses bonequinhos aí. Mas foi bem legal. E essa parte que a gente fala do separar o CPF do CNPJ é bem legal, porque eu lembro que no início, tudo que entrava para a empresa a gente gastava, né? Então a empresa não, né? Não tinha o dinheiro, não tinha o Prolabore da empresa, ou não tinha o meu Prolabore e o dinheiro da empresa, era tudo do Ederson, né? Então se entrava 20 mil, era 20 mil que o Ederson misturava tudo, né? Então chegou um momento que eu disse assim, pô, será que a minha empresa está dando lucro, está dando prejuízo? Bom, se eu não quebrei, está dando lucro, mas eu não sabia, né? Então, a partir do momento que teve essa separação também foi muito legal, porque a gente começou a ter um Prolabore, a gente começou a ver um caixa, um desespero sumiu, porque daí eu tinha um desespero muito grande nisso, porque o que a gente olhava, cara, esse mês não tem cliente nenhum, esse mês nós não vamos ter nada de cliente. Aí eu olhava o saldo da empresa, estava zerado, tinha minha poupança lá, eu disse, vou ter que gastar dinheiro na minha poupança. Só que a partir do momento que você consegue separar isso, pelo menos para mim, você olha lá pro teu saldo da tua conta da empresa e diz, pô, eu tenho aqui, se eu ficasse agora 6 meses sem cliente, eu conseguiria me manter com o saldo que eu tenho ali, com o fluxo, sabe? Então isso começou a dar uma tranquilidade maior também para você, né, dizer assim, beleza, esse mês aqui talvez não vai entrar cliente, vamos tentar botar um projeto novo, a gente tem ali um dinheirinho pra gente conseguir fazer isso, sabe? Disso que você está falando é de suma importância. Só que olha só. Porque é por isso que eu e a Márcia insistimos tanto nos episódios anteriores. Dinheiro é coisa de gente grande. Porque se você olha para isso, a minha empresa está tendo lucro, as ações que estou fazendo estão corretas, eu estou indo para o caminho certo. Se você não tem esse olhar, se você não mapeia, é que nem pressão arterial, se você não mede, você não sabe o que você tem que fazer no próximo passo. Você nunca vai corrigir. Não, mas aí você vê como é incoerente isso, porque a gente estava falando de um cara que trabalhou a vida inteira com dados, com análise de dados, entregava relatórios, entregava gráficos para a diretoria, para presidente de empresa, para eles tomarem as decisões, e formado em gestão estratégica de negócios, e não aplicava no negócio. Entende? Tudo bem, a gente entende que o Ederson era o
o cara que tinha que fazer tudo, né? Desde o comercial até entregar para os clientes. Só que eu não sei se os empreendedores que estão começando ou quem não faz isso também tem essa visão que eu tinha. Tipo, eu não tenho tempo olhar para isso. Eu sei que todo mundo fala que é legal, que tem que separar, mas eu não tenho tempo. Tenho que atender o cliente lá, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Só que a gente começa a perder dinheiro nisso por erro estratégico, porque você não vê, muitas vezes você acha que tô atendendo o cliente aqui, tô ganhando dinheiro aqui, legal, tá entrando tanto aqui, mas aí a partir do momento que você olha, você diz assim, por que eu tô atendendo esse cliente aqui ainda? Tem clientes que precisam ser demitidos. Exato, sabe? E tu diz assim, pô, olha só, eu achei que eu ganhava mais dinheiro com esse cliente aqui, mas na verdade aquele outro lá tem um potencial imenso de crescer. Os resultados deles estão muito melhores. E eu, na minha cabeça, porque estava tudo misturado, né, eu disse, cara, eu vou atender esse cliente aqui, que esse cliente aqui já está há 3 anos comigo. Sabe? Claro, eu estou citando um exemplo, mas o que eu quero dizer aqui é assim, a gente precisa olhar para os números. Precisa olhar para os números. São eles que dão o nosso... Eu gosto de fazer uma comparação. É a mesma coisa que você pede para uma pessoa e pede para ela assim, como você come? Não, eu como super saudável, né? Eu me cuido. E a saúde dela não está boa, né? E a gente propõe um desafio. Durante 15 dias, escreva tudo o que você come. Tudo. É olhar para os números. Aham. E aí a gente vai ver que tem muito mais coisa que eu não contabilizo que está ali. E que estão me levando a um estado não saudável. Então, para mim, os números, eles trazem essa visão de onde é a empresa, onde eu estou adoecendo. Porque, assim, eu estou perdendo energia quando eu gerencio dessa maneira. Sim, e muita. E quando eu falo, eu não gosto e acho que não é verdadeira que tempo é dinheiro. Porque, para mim, tempo é vida. Ah, sim. Uhum. Tempo é vida. E eu estou perdendo vida quando eu perco esses recursos. Porque eu estou botando um tempo ali que não dá fruto, muito pelo contrário. E muitas vezes com um esforço muito maior. Com um esforço grande que eu estou perdendo essa energia que é para viver. E para viver bem. E que não é só para trabalhar. É para tirar férias, é para aprender, é para fazer tudo isso, né? Exato. Então é nisso, eu vou aproveitar isso para falar da constelação. Que a constelação nada mais é que uma representação daquilo que está na mente da pessoa e ela não consegue ver. Então o Éder fala dos bonequinhos, mas os bonecos são uma linguagem que a partir do posicionamento a gente interpela a pessoa e pede para ela como que é isso para você? E a energia, né, Nato? Não. É Tem a tua. energia ali. Quando fala de energia, tem ali a tua energia, porque isso está inconsciente, é trazer o que está inconsciente na tua cabeça para cá. Movimentos que às vezes não se percebe. Por exemplo, eu digo, eu estou olhando para o meu projeto, aí você posiciona, você dá um boneco, a pessoa está olhando para o outro lado, o projeto está aqui. Aí você pergunta, mas para qual projeto que você está olhando? É uma linguagem. A constelação é uma linguagem. Muito eficiente. Muito eficiente. Muito eficiente. Usada com a metodologia correta, com as perguntas corretas. E ela é só, eu digo assim, ela é só a ressonância, né? Ela não é mágica. Porque quando você sai dali, você precisa colocar em prática aquele emaranhamento que você viu, é você que vai fazer aqui fora ele diferente. Então, se eu estou olhando para os funcionários como eu me colocando como pai, eu estou me colocando no lugar errado, porque todo mundo tem pai e tem mãe. E eu trabalho com adultos. E se você tem uma empresa, Você- a prioridade é lucro. Sim, porque é assim que a empresa se mantém.
exceto se ela for filantrópica, né? Mas ela se mantém através do lucro. Exato. E quem trabalha, quem é funcionário, precisa saber que essa empresa precisa ter lucro. E para quem me contrata, ela precisa saber que eu ganho dinheiro com isso, como você. Com certeza. Né? Então, assim, numa relação de adultos, eu sei que o Ederson presta um trabalho para mim e que ele vai ter lucro. E é justo, e é correto. Né? Então, é essa a postura do adulto. A constelação mostra isso. Se nós estamos gerenciando a nossa vida a partir de um estado infantil ou de um estado adulto. Para todas as áreas. Pode-se fazer constelação para a empresa? Pode-se. Para a empresa também. Para a empresa, Olha só. você pode constelar a empresa. Mas aí como é mais... Pode abrir isso ou não? Como ele é feito? Ele é feito a partir dos elementos que compõem uma empresa. Porque a empresa é um organismo vivo. Tem energia. E ela é viva. Uhum. Né? Você faz parte da empresa, os clientes fazem parte dessa empresa. A empresa ela é vida, ela não é só... A empresa não sou só eu. É o meu fornecedor, é o meu cliente, é o prestador de serviço. Então, ela é um mecanismo vivo, por isso que a gente diz que tem um CNPJ e um CPF. O CNPJ, ele é vivo, ele é um organismo vivo. A empresa não é o prédio, né? A empresa é o que acontece dentro daquele prédio, então ela é viva sempre. É o que movimenta. É o que movimenta, então sim, a energia, tudo que movimenta tem energia, né? E aí se coloca a empresa, os clientes, os funcionários, o projeto. Então é possível sim constelar temas empresariais. E é muito interessante. E dentro dos temas empresariais é óbvio que vai aparecer o emaranhado do gestor, do dono da empresa, né? Mas não se trata ali daí. Quando você fala emaranhado, o que seria? Emaranhado é quando eu estou num local que não é meu. É quando eu estou vinculado a questões da minha família. É quando eu trago, por exemplo, dentro de uma empresa, uma compensação de uma falência, por exemplo, que aconteceu no meu sistema familiar e eu trago para dentro desse sistema aqui. Eu quero compensar. Isso é emaranhado. Talvez algo que não é seu, mas que você abraça como sendo. Que vem do sistema familiar. Tem muitas empresas, e assim, quando a gente fala de sistêmico, tem muita coisa que a gente diz, não, eu não acredito nisso, por que eu tenho que pagar? Não é uma questão de crença. Não é uma questão de crença. Se eu estou... eu vou usar um exemplo que todo mundo vai entender. Se eu, na minha geração, eu destruo o meio ambiente, eu não uso os recursos ambientais de forma correta, sou só eu que vou sofrer as consequências disso? Não. Quantas gerações vão sofrer? Se eu não me responsabilizo, sei lá, meu bisavô lá, teve uma dívida que ele não pagou. Isso ficou em aberto no sistema. Não vai reverberar aqui no dia atual, aquilo que não está equilibrado lá atrás? Vai. Vai. Se tem uma Das coisas que eu passei a acreditar muito depois que eu comecei a empreender foi na questão do equilíbrio do universo. Uhum. Que se eu passar alguém para trás aqui, eu vou lembrar. Quando acontecer uma coisa para mim lá na frente, assim, cara, isso aqui é alguma compensação aqui, ó. E às vezes não dá tempo da gente compensar, né? A gente passa para as nossas gerações futuras. a conta fica. A conta fica. É que nem herança. Quando se fala em herança, por exemplo, a gente sempre diz assim, eu recebo os bens, mas eu recebo as dívidas também. Sim. E eu vou ter que pagar. Não é justo. É justo. É herança. Só que às vezes passam muitas gerações sem pagar. E uma hora tem que equilibrar. Não é justo. Não fui eu que fiz as leis da vida. Eu só aprendi a lê-las. Olha só. Né? Então, a constelação ela traz isso. É uma leitura dessas leis que estão em desequilíbrio, seja de pertencimento, seja de equilíbrio entre dar e receber, né? E seja de ordem. Existe uma ordem.
Então, os antepassados vieram antes que nós, então eles têm um lugar. Quando eu quero ser maior que eles e eu fico só criticando o que eles fizeram, eu não vou estar olhando para a minha vida. E isso não segue. E isso repercute na minha vida hoje em termos de ou medo, ou estagnação. Né? Então, assim, tem pessoas que estão empreendendo que, quando a gente faz esse trabalho, que o Éder chama o trabalho dos bonecos, mas o nome é constelação sistêmica. A gente vê, por exemplo, que a pessoa está empreendendo não é para ela, é porque ela quer dar um salário para a mãe, quer dar uma casa para o pai. Então, ela não está olhando para a vida dela, ela não está fluindo no rio da vida, que é seguir adiante. Ah, não pode dar uma casa para a mãe e para o pai? Não estou dizendo que não pode. A primeira pergunta que eu faria é se eles pediram. Olha só. Eles pediram? E se eles pediram, você tem para dar? Você já tem a sua? Você já tem a sua? O teu negócio comporta isso? Para dar para o passado, você compromete quem está na tua frente? Ou seja, você compromete a teu filho, seja o teu filho a empresa que você criou, o teu projeto, ou teus filhos realmente. Porque se eu tiro de quem está aqui para... Não é assim que a gente diz? Que o novo tem prioridade no sistema? Por quê? Quem vai levar adiante isso? Olha só. Então, assim, são todas questões sistêmicas que estão aí dentro das empresas. E é por isso que se fala em terapia. E a gente percebe muito disso na questão de que vai passando, né? A empresa, né? O pai muitas vezes passa para o filho e o filho vai participando e muitas vezes puxa um sobrinho, puxa... Então, em algum momento, a empresa sempre vai ter um parentesco E a empresa familiar tem muitos desafios, né? Por conta que traz muitas questões não resolvidas na família e põe para dentro da empresa. Então, o empreendedor também que trabalha, por exemplo, marido e mulher, tem que ter um equilíbrio muito grande. Como você vai separar o que é trabalho, o que é da tua relação? Então, todas essas questões que parece que estão muito longe do empreender, estão muito próximas. Por quê? Porque elas fazem parte. E o quanto elas influenciam. E quanto elas influenciam para o sucesso ou para o fracasso do teu projeto. Então, seja na transição de carreira, por exemplo, eu vou fazer uma transição de carreira. Eu não vou entrar na outra carreira no topo que eu estou, nessa que eu estou saindo. Quanto que eu consigo suportar esse desequilíbrio? Quanto eu consigo começar do zero de novo? Quando eu comecei no meu trabalho, nesse que eu faço hoje, ninguém me conhecia. Eu era conhecida neste trabalho. E aí você começa aqui, de novo. E como faz para ir tendo esse... Você vai desvinculando. Vai Vão ter desvinculando. pessoas que vão te procurar para aquele serviço ou não. No caso, você estava em CLT ainda. Eu fiz uma transição através de consultoria. Eu continuava dando consultoria Para se manter isso aí. financeiramente. E até para eu estudar, para fazer minhas viagens. Então, eu continuei prestando serviço como consultora. Nisto que eu tinha atingido um bom patamar e tinha um bom conhecimento para ir construindo isso aqui. E precisa desconstruir o personagem. O personagem da pessoa que já tem, né? Já tem uma construção, já é reconhecida. Já é um ator reconhecido. Já é um ator reconhecido para ir atuar num outro palco que eu não sou nada. E que eu não sei ainda, eu estou aprendendo, eu entrei como estagiária. E muitas vezes tu está entrando como estagiário com 30 anos. Uhum. E assim, isso aqui veio junto com isso aqui? Claro. Claro que sim. Isso me possibilitou que fosse mais rápido esse aprendizado? Claro que sim. E muitas vezes é um diferencial, né? E às vezes é um diferencial, muitas vezes é um diferencial. Porque, vamos lá, né? A Nata passou ali pela parte financeira, gestão de empresas e tudo mais, e aí
foi conhecer o lado humano, eu diria assim. Humano. Então, ela consegue ter essa visão de duplo sentido que talvez, né, em outros momentos, se ela fosse só se formar numa linha, ela não ia ter essa outra visão. Então, experiência sempre contribui, né? E é engraçado porque às vezes eu encontro as pessoas da empresa que eu trabalhava e dizem, nossa, mas como você mudou? Você era tão rígida, tão fechada, né? Eu que eu diga, Nath. E aí eu digo, claro, eu estava naquele papel. Interpretava de um jeito que... Claro, você já viu alguém que trabalha no financeiro ser muito emotivo? Eu vou te acolher? Não dá. Não tem espaço para isso. Então, assim, isso também é sistêmico. Que papel estou desempenhando aqui? Qual é o meu papel? Não sou eu. É um papel? Qual é o papel que eu estou desempenhando hoje aqui? Eu estou trazendo informações. Eu estou ouvindo o Éder, estou trocando informações. É a mesma Nata que está lá fora? É a mesma que é mãe? É a mesma que é parceira, que é amiga? Não, não é. E essa separação de papéis é também o que a constelação traz. E que ela diz assim, tá, ok, aqui, neste local, vamos numa constelação de empresa, nesse local, o que você é? Aí eu sou o número 1, eu sou o dono dessa empresa. Então, a você cabe tomar decisões. A você cabe assumir riscos. Isso vem de encontro ao exemplo que você citou agora há pouco, né? O que você exerce nessa empresa? Eu Nessa sou empresa. o pai. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não é pai. Eu tenho Porque não 70 são filhos. Impossível. E pai não manda filho embora, né? E aí, quando você precisa demitir? Empresa não E é aí? família. Exato. Empresa não é família. Empresas são prestadores de serviço que trocam. E quantas vezes a gente mistura isso, né? Quando a gente é funcionário, muitas vezes, né? Que a gente tá trabalhando no dia a dia lá e confunde isso, sabe? Aham. Por exemplo, diz assim, pô, eu queria tanto ter um aumento aqui, mas peraí, a empresa te contratou para fazer o quê? Para fazer isso, tá? E ela, quanto ela vai te pagar para fazer isso? Vai me pagar isso, tá? Então por que tu quer um aumento? Né? Muitas vezes houve um acordo entre a empresa e você que o teu salário ia ser isso e isso. E aí você vai dizer assim, pô, eu não vou mais trabalhar tanto porque não estou sendo reconhecido. Aqui entra questões assim eu sempre digo, qual é a função? Na tua descrição de cargo, o que você se comprometeu em entregar para a empresa? E daquilo que você se comprometeu em entregar, quanto ela te disse que é o teu salário? Aqui um gestor de RH explica melhor isso, né? Mas tem uma confusão aqui também. E não é justo, o salário é baixo. Uma vez nós pedimos para uma professora o que era justo. O que é justo? Ela disse, e ela deu uma resposta que para mim fez muito sentido. Que ela disse, justo é estar dentro daquilo que é vigente naquela situação. O que é vigente no país? Se é certo ou não, se é bom, se é pouco, se é muito, se as políticas estão certas ou erradas, eu não posso ter domínio sobre tudo isso. Quanto que é o salário mínimo? Quanto o mercado paga para esta função que eu estou desempenhando? Se eu sair dessa empresa e for para uma outra, fazendo a mesma função, oferecendo o que eu ofereço, eu vou ganhar mais? Ok, vá. Que aí entra o que foi combinado também. Isso entra o que foi combinado. O que foi combinado. E, de novo, é uma relação de adultos. Muito bem. É uma relação de adultos, então eu digo sim para aquela relação. É por isso que eu digo assim, que essa relação com o CLT para o empreendedorismo, às vezes o que falha é exatamente isso, que lá na empresa eu sou tratado como criança. E eu me porto como criança. E quando eu vou para ser empreendedor, é comigo. E é a regra do jogo,
Se eu não conheço a regra do jogo, ninguém vai fazer e vai dizer assim, ai, Éder, eu acho que aqui tu merece mais. Não, é você que tem que se posicionar, é você que tem que saber seus custos, é você que tem... E aqui está a diferença. Então, às vezes, esse CLT não dá certo, que as pessoas querem ser empreendedoras, porque elas também não estão numa postura adulta. Então, é bem importante a gente trazer isso, porque também isso é contexto terapêutico. E quando eu faço aquilo que a empresa não pediu. Por que está fazendo? Por que está fazendo? Eu quero reconhecimento. Mas eu quero a empresa reconhecimento. pediu para tu fazer. De quem você quer o reconhecimento? De quem você está buscando o reconhecimento? E de que forma? E de que forma? Porque Como assim, criança, quando como adulto? quando você faz dentro de um local a função que não te cabe, você está trazendo desequilíbrio para esse lugar. E disso também eu entendo bem. Porque eu fiz isso. Eu fiz mais do que era da minha função. E isso trouxe desequilíbrio para quem? Para a empresa e para mim. Quando que eu entendi isso? Quando eu fui estudar. E tu vê que você está gerando um problema para ambos. Para ambos. Eu fico doente porque eu espero ser reconhecida e faço mais do que tem que fazer. E acabo colocando muito esforço em alguma coisa, eu adoeço, literalmente adoeço, e às vezes a gente adoece aí que entra a questão de precisar de medicação, ou de sei lá, realmente ter afastamento, burnout, um monte de coisas, né? Porque eu estou fazendo de um lugar que não cabe. Então, às vezes a gente diz, mas tem que vestir a camiseta da empresa. Sim. Qual camiseta? Da minha função. Se cada um fizer a sua função bem feita, aquilo flui. O coração não vai vestir a camiseta do fígado. Porque se fala muito também na questão de, bom, beleza, hoje eu sou um assistente, eu quero virar um analista. Uhum. E aí, bom, como é que eu faço para virar um analista? Quais são? O que a empresa pede para ser analista? Isso aí, então, muitas vezes você está se doando e ninguém está olhando e não é dever de ninguém estar olhando, porque não foi o combinado. Não foi o combinado. Você está ali se doando, não, eu vou fazer isso aqui, vou ficar 2 horas a mais aqui, nem vou registrar meu ponto lá, vou fazer até o serviço do meu chefe lá, que ele não consegue fazer, vou deixar tudo pronto para ele. Alguém pediu para tu fazer a mais. Você criou essa ilusão de que se você trabalhar mais e mais e mais e mais e mais, alguém vai ver e vai te reconhecer. Isso não significa que você não tem que enxergar além. Porque aqui tem uma linha tênue também, né? Isso Essa seria a próxima pergunta. É, mas e aí, como faz? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa que quando você está em casa. Você pode fazer um pouquinho a mais, mas eu faço por mim, por aprendizado. E você entende porque quando você diz assim, meus gestores deixavam eu fazer, eu aprendia. E aí você tem que reconhecer também que este local de aprendizado a empresa também está te proporcionando. E que isso é valoroso. E que nem sempre isso vai ser revertido em dinheiro, porque é valoroso você ter tido a oportunidade de fazer algo lá dentro. É uma linha muito tênue, sabe? É uma linha muito tênue. Mas você entende que eu estou há 4 anos fora desse mercado, mas eu acredito que existe muito disso. E eu lembro que eu errei muito nisso também, né? Não sei nem se é um erro ou o quê, mas de entregar um monte e esperando que acontecesse algo. As empresas adoram isso. Exatamente. As empresas adoram isso. Então, enquanto eu estiver trabalhando nessa postura, para a empresa, beleza.
E aqui gera os desequilíbrios, aqui gera as ações trabalhistas, aqui, por quê? Porque é desequilibrado. Então, esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui com relação às empresas, também é um conhecimento que não se tem no mundo empresarial. Então, assim, a forma das constelações organizacionais hoje no mundo é muito reconhecida. A Márcia está fazendo uma formação internacional, inclusive. Eu fiz uma formação internacional também, né, com vários professores muito renomados, onde a gente tem este olhar que não se tem ainda nas empresas. Não se tem esse entendimento que isso gera desequilíbrio. Não se olha para isso. Não se olha para isso. Né? As próprias nossas faculdades nem começaram a pensar ainda na questão sistêmica. Então, quando a gente fala de CLT, empreender, transição de carreira, isso é fundamental. Este conhecimento. Isso é um conhecimento que é novo e não sei o quê. Não, isso é mais velho que... Porque é a lei natural de qualquer sistema. Então, nós somos um sistema. Nós somos um pequeno sistema. E, às vezes, a gente acha que a nossa família é só a família que a gente conhece, né? E não é. Olha só. E não é. Está incluído nesse nosso... O que a gente conhece de quem nossos pais se relacionaram antes? Faz parte da nossa família. Tem ligação. Tem ligação. Então, aquele funcionário que passou por aquela cadeira que eu sentei, ele deixou um legado ali. Ele não vai sair dessa empresa. Ele tem uma força. Se esse funcionário foi injustiçado, o próximo que vai sentar nessa cadeira, como ele fica? O peso dessa cadeira? Em que momento vai ter um equilíbrio? Em que momento tem o equilíbrio? Como se concede esse equilíbrio? No empreendedorismo, eu compro uma empresa. Ela vem junto, a história dela. Eu resolvi empreender agora, eu vou comprar a tua empresa, Éder. Você já tem uma história. Não zera. Então, quanto eu te reconheço? Quanto eu dou o valor para aquilo que você já aprendeu? Lembra que eu falei de integração? Do aprendizado? Então, quanto eu coloco as pessoas que passaram antes aqui, como elas fizeram parte, construíram, botaram um tijolinho aqui dentro desse trabalho. Então, veja que é muito maior do que isso que a gente fala, é só o dinheiro, é só número, é só... Né? Então, se você quer chamar de energia, né? Essa é a parte que fica emaranhada e que a gente não vê. E que precisa de trabalhos para que a gente possa olhar para isso, organizar, né, e fluir. Porque a ideia é fluir. Então, quando a gente vai fazer, tanto no individual como no empresarial, nós precisamos nos conhecer e conhecer aquilo que às vezes a gente ignora. Isso tem a ver com subconsciente, alguma coisa assim, não? Quando a gente fala de subconsciente, é o que está inconsciente, né? O que eu não acessei Isso. ainda no consciente. Sim. Se eu desconheço, ele é inconsciente. Eu não conheço, eu não olhei. Quando você colocou os bonecos e você disse assim, lá eu olhei para uma coisa que eu não estava no teu inconsciente. Quando a gente põe numa representação, eu gosto muito que os adolescentes dizem, vamos desenhar? Precisa desenhar? Então, é o desenho do que está no teu inconsciente. Não é magia. É só uma forma do inconsciente se expressar. Como é uma forma de se expressar o sonho, é uma forma de expressão do inconsciente. E eu posso trazer isso para a nossa linguagem de TI agora, aqui, quando a gente formata uma memória, um HD, que aí ficou algum resíduo Ficou ali. um resíduo, ficou um dado que não está... O sistema não está vendo, mas ele existe. Ele está ocupando um espaço ali. E ele, às vezes, muitas vezes, é o vírus. Que ele está lá dentro, consumindo uma energia, ou dados, ou não está deixando rodar um dado
de forma adequada e que eu não tenho um bom desempenho. Interessante. Né? Então, assim, em TI, porque o TI é o quê? É um sistema, né? É um sistema também. Também. Então, os sistemas, eles funcionam todos iguais. Todos iguais. É um sistema composto de várias partes, todas interagem entre elas. Conhecendo eu a parte que interage ou não. Corpo humano. Qual a parte mais importante do corpo humano? Cabeça, coração, Não sei. E se tu ficar sem fígado? tudo E se tu ficar sem rim? É um sistema. é um sistema. É um sistema. Funciona se eu ficar sem um braço? Funciona? Por Da um mesma tempo, maneira? talvez. Mas da mesma maneira? Não. É aquela velha história. Tá com um problema na vesícula, tira a vesícula. Vai faltar um pedaço do sistema. Ah, mas não tem função. Se não tivesse função, não estava aí. Exato. Funciona. Funciona. Com a mesma qualidade? Não. Então, é ampliar e se questionar sobre as coisas, né? Eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente fala de empreender, a gente precisa entender sistema. Que sistema eu vou me inserir? Eu vou me inserir num local onde eu tenho que fazer muitas coisas que eu desconheço, que eu tenho que dar conta delas, com assessoria ou não. Daí depende do recurso que eu tenho. Se Limitado. for no início é bem limitado. Se for bem limitado, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder. E hoje, de novo, né, gente? Tem tanto conteúdo gratuito, que a gente... E bom conteúdo. Isso é muito interessante, Nata, porque se nós formos olhar lá, há muito tempo atrás, quando eu estava saindo lá do 2º grau, onde nós ia para as bibliotecas ler, e a dificuldade era imensa para conseguir conteúdo, e aí a gente seguia sempre uma mesma linha de raciocínio. Hoje é o oposto, né? É o oposto. Hoje tu tem muita informação que chega a te confundir. A gente lê tanto e diz, não, mas o autor X falou que funciona assim, o Y faz assim. E muitas vezes os dois funcionam. Os dois funcionam. Qual é o que eu vou escolher? Exato. E então tu começa a ver que não existe só um caminho certo. Existem caminhos que eu vou me adequar. Claro, tem coisas que tem um caminho, né? Que nem eu digo, não brinque com legislação, né? Porque a conta vem. Não brinque com legislação. Porque às vezes a gente vai levando... Empreendedor tem muito disso. Depois eu acerto, os dados estão todos na receita. Quando ela apresentar, ela te apresenta os últimos 5 anos. E certamente você não está preparado para isso. Então, assim, existem caminhos que a gente pode seguir, mas existem orientações que são bem importantes. Bem importantes. Gestão de risco. Eu aprendi isso em biossegurança. Olha só. Né? Biossegurança, eu aprendo em todos os lugares. Na disciplina de biossegurança, você qualifica dentro das empresas, dos hospitais, né? Qual é o risco que tem aquele local. E a gente tem que fazer gestão de risco na nossa vida. Tem que fazer gestão de risco na nossa empresa. Aí eu vou correr o risco calculado. O mais aproximado. Ou mais aproximado. O que dói menos. Então, entende por que eu falo que é sistêmico? Sim, porque se encaixa. Porque tudo se encaixa. Daí diz assim, mas eu tenho que cuidar de tudo isso? No mínimo, você tem que ter na mente, na visão, que isso é importante. E negligenciar é saber que em algum momento aquilo ali vai vir Pode à tona. dar problema. Pode dar problema. Então, se for um risco baixo, de repente vale a pena negligenciar, né? Não vou perder tempo com isso, vou me focar aqui naquele momento. Se for risco alto, é bom você ter em mente isso. Então, sim, eu sou super a favor de empreender. E eu também. Né? Super a favor de empreender. Porque te dá liberdade, porque você vai fazer por você, porque faz você crescer, porque você aprende. Né? Agora, se você tem o perfil de precisar de muita segurança, eu quero saber o que vai acontecer amanhã, né? Eu quero ter segurança no meu patrimônio, eu não quero correr risco nenhum,
serviço público ou CLT. E eu fiquei pensando, né, nessa questão também, se você tem o perfil de ir atrás da informação, né, muitas vezes que você não tem e a primeira coisa que você faz é tentar ir atrás por si só, me parece que isso já é um ponto que você pode começar a avaliar, que você não está dependendo de outras pessoas, sabe? Me parece que quanto mais a gente depende das outras pessoas, perguntando para a pessoa, "Ô, fulano, tu consegue ver isso aqui para mim?" Muitas vezes aquela informação, se tu fosse pesquisar numa internet ou em algum outro local, tu ia encontrar também, sabe? Me parece que esse perfil de quem tenta por si só procurar a solução sem muitas vezes incomodar os outros, também pode ser relacionado com uma coisa assim, pô, tu tem um perfil que pode ser No mínimo curioso, voltado, né? para se virar como empreendedor. Mas aí eu já tô indo contra o que eu falei lá no início, que teria que ter um mentor, né? Porque tu sofre um pouco. Só que também tem aquela questão, pô, eu vou deixar para fazer as perguntas mais difíceis que eu não encontrei em lugar nenhum pro meu mentor. Eu não vou perguntar o que eu posso encontrar em outras informações, que muitas vezes é rápido, até um chat GPT consegue te trazer alguma coisa. Sim, hoje aquilo que nós estávamos falando, tem muita informação. Isso aí. Tem muita disponibilidade de informações e boas informações. Porque também tem aquela questão, né, Nath? Eu fiquei pensando, a partir do momento que um mentor se propõe a te auxiliar, o cara tá lá, tá 30 anos, ele tem uma empresa, e aí ele já tá com a empresa indo muito bem, obrigado, e ele se propõe a te ajudar. Cara, tu não vai passar todo dia para ele diversas demandas para ele te dizer o que fazer. Se ele é um bom mentor, ele vai devolver a bola para ti. Exatamente. Ele vai devolver a bola para E ti. em algum momento ele vai dizer assim, cara, não vou te ajudar. Não. Tô perdendo meu tempo aqui, sabe? Porque em algum momento tu tá terceirizando a decisão. Sim. E é você que tem que tomar a decisão. E lembrando sempre assim, o risco, a decisão, ela vem junto com o risco. E quem toma a decisão tem que saber que o risco é dela. Porque se eu tomar a decisão por você, eu tomo a decisão pelo Éder, eu não vou pagar. É ele que vai pagar. Então, isso não é justo. Isso não é justo. Eu não posso tomar uma decisão que eu não posso arcar com aquilo. Porque para mim é fácil decidir as coisas do Éder. Eu não sei. Talvez para o meu modo de olhar seja simples. Mas e aí? Ele tem que levar em consideração o medo dele, os recursos que ele tem, os recursos financeiros, quanto ele pode correr de risco. Pode ser que para mim eu não tenha. Seja simples. Você nem mediu tudo, você não vive o dia a dia. Eu não vivo o dia a dia. Então, acho que é muito interessante isso, né? Eu acho que o mentor ele vai te dar visões, vai te dar caminhos, mas você que vai ter que decidir. Isso é que nem um médico. Ele não pode decidir qual é o melhor caminho para você. Porque ele não tem condições de tomar as consequências daquilo que você diz. Não, mas o médico me disse que era para fazer assim. Mas você se responsabilizou, pediu o que vai acontecer depois? Você tem condições de lidar com o que vai acontecer depois? Mas eu não sabia. Mas você pediu? Você perguntou para ele? Não é? Então, isso é se responsabilizar. Isso vale para a saúde, isso vale para empreender, isso vale para a empresa, isso vale para casamento, isso vale para qualquer coisa. Eu preciso tomar as minhas decisões porque sou eu que vou arcar com aquilo e não vou arcar sozinho. Nunca se arca com nada sozinho porque nós não somos uma ilha. Já eu assumo minhas consequências. Não, ninguém paga consequências sozinhos. Interessante. Se você tomar uma decisão equivocada, sozinho, dentro da tua empresa, acontece alguma coisa, é só você que paga? Todos que estão ligados a mim. Clientes, de alguma forma. Fornecedores, a tua esposa, filhos, se tiver. A tua família que está ali do teu lado e que vê você sofrendo e que talvez tenha que te dar apoio.
Então, assim, ninguém paga uma conta sozinho. Pode pagar o maior preço, pode ser teu. Mas os outros que estão... Vai respingar em... Vai respingar. Todos que estão ligados. Todos que estão ligados. Então, Interessante isso. ninguém é sozinho. Eu assumo, eu pago, eu faço porque eu faço, eu pago, eu aconteço. Não. Eu como o que eu quero porque sou eu que vou ficar doente. Não, você não adoece sozinho. Ninguém adoece sozinho porque precisa de ajuda. Então, a responsabilidade da decisão tem que ser quanto que eu posso. Quanto que eu posso. Por isso que a gente não passa para o mentor decidir. Por isso que a gente não passa para o médico decidir. Por isso que eu não passo para o terapeuta decidir. Eu fui no terapeuta, para o psicólogo, ele não me dá conselho. Claro que não. E nem vá se ele te der conselho. Desconfie. Desconfie se ele te dá conselhos. Exatamente. Ele pode fazer perguntas. Ele pode dizer, quem sabe esta possibilidade, quem sabe esta possibilidade. Mostrar a possibilidade, de fazer pensar numa possibilidade. Que passo você já pode dar? Então, isso vale para qualquer coisa. O primeiro empreendimento, o grande empreendimento que a gente faz, é a gestão da nossa vida. Se eu sei gerenciar bem a minha vida, eu também sei se eu posso ou não empreender. É a pessoa física que está na pessoa jurídica. Então, tá ligada, né? Tá ligado. Tá ligado. Muito bem, Éder. Eu acho que hoje nós tínhamos muito mais assuntos aqui. A pauta foi para Beleléu, né? Ela sempre vai para Beleléu, mas terão outras oportunidades. Eu acho que esse é um assunto que ele requer muito aprofundamento. E eu sempre digo assim, deixem as perguntas ali, né? Deixem ali no YouTube, mandem sugestões de assuntos que vocês querem que seja aprofundado, porque isso nos dá também material para chegar até vocês, para saber o que vocês querem que a gente aprofunde. E não esqueçam, sigam o canal, deem likes, porque senão o YouTube não mostra o nosso conteúdo, né? Então é muito importante. E muito obrigado por todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado.